Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia! Está começando mais um Pod Manos, o Pod da Galera! Estamos aqui, o tema de hoje será Dia das Mulheres, na verdade o Mês Internacional da Mulher, onde a gente vai entrevistar alguns alunos e professores. Estamos aqui com o Lucas, um dos alunos da nossa escola. Nosso convidado de hoje. E vamos com a primeira pergunta. De que maneira a educação e campanhas de conscientização podem ajudar a reduzir os casos de feminicídio? Então, minha gente, antes de responder a pergunta, quero dar parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá certo? Muito orgulho de vocês trabalhando aqui na escola. Então, minha gente, eu acho a educação essencial. Nessa área também, acho que os meninos têm que receber essa informação dos pais desde cedo, para aprender a respeitar a mulher, saber que a mulher não é um objeto, que eles não têm essa posse, não é deles, né? Da mesma forma que a menina também tem que ser educada. Certo? Ela tem que ser educada a não ser tão submissa, né? A não aceitar, né, esse comando dos meninos desde cedo. É saber que elas podem ser o que elas quiserem, que não depende dos homens, tá? Mas a gente não pode esperar que essas crianças cresçam. Eu acho que não é só a educação. Eu acho que a gente não pode deixar que esses casos de feminicídio continuem acontecendo, né? Cada ano vem aumentando mais e não dá para esperar essa educação chegar até a fase adulta. Tem que ser feita alguma coisa já. Então, as campanhas, elas são importantes também, né? Mas o nosso país tem que ter leis mais firmes, né? Leis que possam coibir, para tentar evitar que isso aconteça, né? E possam punir também. Talvez eles continuem fazendo isso porque a punição está pequena para eles, né? Sabe que não vai ficar muito tempo lá, pensa que não vai ser preso, eu não sei. Acho que algo tem que ser feito nesse sentido, tá? A educação é importante sim, mas outras coisas têm que ser feitas. Boa tarde, estamos aqui com mais uma professora, Elaine. Olá. Na sua opinião, o que é feminicídio e por que ele é considerado uma forma extrema de violência contra a mulher? O feminicídio ele vai ter uma diferença do que é o homicídio, né? Porque ele está relacionado a uma questão de gênero diretamente. Assim. Então, as mulheres morrem por serem mulher, né? Então, há uma questão no pensamento de um domínio sobre o corpo da mulher. Então, é por isso que foi criada, digamos assim, essa nova categoria de homicídio, porque é um homicídio, mas tem uma característica específica que é dentro dessa questão de gênero, né? Então, a misoginia, o machismo que embasa isso, assim, principalmente no sentido da posse do corpo da mulher. Então, a gente teve casos muito recentes agora, escalonando, inclusive aqui, na região metropolitana, onde a gente vê que ontem, inclusive, a gente estava conversando com os professores, assim, não é só uma questão de impunidade, de saber que vai ficar impune, mas é realmente essa ideia de que a pessoa pode fazer isso porque a mulher é propriedade daquele sujeito. Então, geralmente os feminicídios eles estão relacionados ou correlacionados com a questão de violência doméstica, né? Então, a maioria dos feminicídios eles ocorrem com a relação afetiva, digamos assim, que aquela mulher já teve com o seu agressor. E estamos aqui com mais uma convidada, uma professora da nossa escola, Janaína. Bom dia. Bom dia! Primeira pergunta. Por que é importante falar sobre violência contra a mulher, mesmo em uma data de celebração como o Dia da Mulher? Primeiramente que o Dia Internacional da Mulher ele é um dia de luta das mulheres por direitos, por igualdades. A gente tem que lembrar que quando foi instituído o Dia Internacional da Mulher, no início do século XX, as mulheres em alguns países não tinham direito, na maioria, não tinham direito ao voto, não tinham direito a poder se candidatar em eleições. Em alguns lugares, como o Brasil, não tinha direito a divórcio e em alguns recortes de raça e classe não tinham direito ao trabalho. Inclusive, não tinham direito a gerenciar os seus bens. Então, é importante porque é uma data de conscientização sobre a luta das mulheres pelo fim do machismo, pelo fim das desigualdades sociais no mundo. Então, tem algo muito importante também que as mulheres têm que ficar atentas.
que a violência física, geralmente ela não é o início, né? Muitas coisas eu vejo, né, pelos corredores da escola, os namoradinhos aí, que eu vejo os casais, né? Os meninos já estão falando mais alto, né? Eu dizendo assim, mulher minha não sai com essa roupa, não pode sair com essa pessoa, quer controlar a vida dela. Então, isso já é violência. Então, a violência, a física, ela não é no início, né? Ela já acontece bem no final. Então, tem que se dar um basta logo no começo. Tá? Quando a pessoa quer controlar a sua vida, né? Não pode deixar isso seguir adiante. Né? Eu já vi muito homem falando isso, né? Mulher minha não faz isso, mulher minha não faz aquilo. Então, ela não é dele. Tá entendendo? A mulher não é posse de ninguém. Porque o Dia Internacional da Mulher também é um momento importante para discutir o feminicídio. No caso dos direitos dela, né? Direitos das mulheres e também pela reflexão e luta dos direitos delas, né? Então, desde antigamente as mulheres sofrem com isso, né? Sem direitos. E então, esse ano aqui que eu estou vendo, esse ano aqui, esses anos, essas gerações aqui presentes, estão muita violência. Então, é bom que toda vez tem isso, né? Para que todo mundo veja e reflita, né? Os direitos e tal, e respeite a ela, né? Porque hoje em dia eu ligo a televisão de manhã cedo e vejo todo dia feminicídio de manhã cedo, morte de mulheres. Então, é incrível isso. É muito incrível isso aí, porque, poxa, olha a geração da gente que não está vivendo. Está sem amor, então, cobrar as leis mais eficazes, né? As leis mais eficazes. Então, incentiva a educação sobre o respeito, né? Nas escolas, teve até palestra aqui na escola da gente, né? A palestra aí, 3 palestras, obrigado Virginia. Então, mostrou para todos os alunos e alunas, né? Sobre o feminicídio, sobre o que acontece no dia a dia, a cada segundo, né? E por isso tem uma lei também, né? Maria da Penha. Mas hoje em dia não adianta de nada, né? Porque vemos na televisão de hoje em dia, né? Que todo santo dia tem morte de mulheres. Então, não resolve nada. Mas com esses dias, esse Dia das Mulheres, a gente aprende e absorve cada palavra para a gente refletir e levar para adiante, porque as mulheres precisam receber respeito, né? Valorizar a vida das mulheres também, né? Que todo santo dia, né, estão com a gente, né? Que a gente nasce das mulheres, então a gente tem que ter respeito com elas, né? E estamos na convivência com elas todo santo dia. Então devemos agir também, né? Sobre esses ocorridos, devemos agir. Então não devemos deixar isso passar em pano, pois isso é errado demais na nossa geração também, né, hoje em dia. Então devemos combater isso como vídeos na rede social, que hoje em dia a rede social é em todo canto, então devemos combater isso na rede social e mostrar no dia a dia, né? Sobre isso, falando e tal. Então, é isso, né? Agora vamos para a segunda pergunta. Qual é o papel da sociedade e das autoridades na proteção das mulheres e na prevenção desse tipo de crime? Então, a gente já teve um avanço, que é a questão das medidas protetivas, né? Então, assim, quando a gente tem, primeiramente, a Lei Maria da Penha, já dá uma visualização maior a esse tipo de violência que, em muitos casos, ela é tratada como qualquer outro tipo de violência, e a Lei Maria da Penha, ela vem com esse olhar mais direcionado a essa questão de gênero, né? Então, a gente tem também a questão das medidas protetivas, que afasta ou tenta afastar um possível agressor, uma pessoa que pode ter, por indício, né, que já teve outros tipos de violência contra aquela pessoa. A gente observa que, assim, é uma potencial pessoa que pode agredir ou matar a mulher, mas ainda assim, ainda é pouco, sabe? A medida protetiva, ela diz assim, essa pessoa tem que ficar a essa distância. Mas a gente também não tem muitos mecanismos que garanta que esta pessoa vai respeitar essa distância para aquela mulher. Mas é uma forma da gente buscar ajuda, né? Então, hoje, quando eu tenho uma delegacia da mulher específica, né? De delegacia da mulher, quando eu tenho a Lei Maria da Penha, quando eu tenho uma medida protetiva, é como se a gente estivesse se resguardando. Tipo assim, eu estou avisando a todo mundo que eu estou sofrendo esse tipo de violência. Então, as pessoas, teoricamente, já estão mais em alerta e eu, teoricamente, com uma sensação maior de segurança. Mas só isso não basta, né? A gente tem que entender que essas pessoas que têm essa medida protetiva
em vários casos, eles simplesmente ignoram essa medida protetiva e eles chegam próximos dessas mulheres. A punição para essa pessoa que infringe essa questão da medida protetiva deveria ser maior, né? A gente tem que ter uma mudança de pensamento da base. Então, de vocês, de pessoas menores que vocês, de entendimento do que é essa questão do machismo e como isso impacta na vida da mulher. Tem muita gente que acha que quando a gente fala de machismo e de feminismo é mimimi. E não é. É porque a gente é mulher, a gente sente na pele o que é estar na sociedade, numa esfera sempre como se fosse submissa. Né? Então eu estou ali e tudo me impacta de uma forma diferente, inclusive a questão das relações. Né? Então, assim, parece que eu não tenho direito de dizer que eu não quero mais. Né? Quando eu digo que eu não quero mais, esta pessoa aqui se acha no direito de dizer assim, você vai ter que querer. E se não quiser, a gente vai resolver de uma outra forma. Né? Então, eu acho que o que a gente precisa de fato é essa mudança de pensamento da sociedade. E aí começa na escola, começa dentro de casa, a gente não naturalizar alguns tipos de violência, a gente não naturalizar essa submissão que é colocada sobre a gente. E acho que de uma forma legal, né, de uma esfera maior, assim, acho que é realmente conseguir dar essa proteção que a lei tenta colocar. Mas às vezes a gente fala um mecanismo que garanta que isso realmente aconteça. Quais fatores sociais e culturais contribuem para que o feminicídio ainda aconteça em muitos países, incluindo o Brasil? Então, a gente tem 3 principais fatores, que são, primeiro, o machismo estrutural, a ideia de que o homem ele é superior, que também está atrelada à misoginia, o ódio às mulheres. E esse ódio ele acaba sendo propagado em ambientes virtuais, ele acaba sendo propagado não tanto mais nos meios de comunicação aberta, né? Porque na época que, assim, eu era da idade de vocês, a gente tinha uma mídia que era bem misógina, né? Que, inclusive, a gente tem várias telenovelas que tem esse plot misógino. E aí isso contribuía muito para a misoginia. E hoje em dia a misoginia ela ganhou novas faces, né? Nos ambientes virtuais, como Discord, Twitch, o próprio X, a gente tem vários discursos misóginos. O TikTok também acaba reproduzindo na plataforma vários discursos misóginos. E o terceiro, na minha humilde opinião, é o acesso às armas de fogo. O que é que acontecia? Quando a gente não tinha um acesso tão facilitado a armas, acontecia morte por armas, só que armas possibilitou que mais pessoas tivessem uma arma em casa. Então, o que é que acontecia? Antigamente você respondia pelo crime de homicídio e também respondia pela tipificação de porte ilegal de arma. Sendo que, hoje em dia, com acesso mais flexibilizado a armas, a gente tem mais pessoas com poder de fogo nas mãos e isso gera mais assassinatos. Inclusive, a tipificação do crime de feminicídio ela é muito recente. Se a gente for pegar a ideia, por exemplo, de legítima defesa da honra, eu acho que ela só cai ali em 2021, 2022. E era uma justificativa, entre muitas aspas, para crimes de feminicídio. Então a gente tem desde as ordenações filipinas a legítima defesa da honra e é claro que foi ficando. Por quê? Durante muito tempo quem legislava eram homens. No Brasil, a primeira deputada ela só vai se eleger nos anos 1930. E aí a gente vai tendo outros nomes da política, como Benedita do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, a Heloísa Helena, a própria Marina Silva, que são nomes, a Dilma, que foi presidente, que são nomes femininos importantes na política e que ocuparam espaços que eram antes vetados às mulheres. Inclusive, a própria presidente Dilma, ela sofreu muita misoginia no momento em que teve o processo de golpe dela, né? Processo de impeachment. Justamente dos deputados homens.
E aí a gente tem o clássico, né, que é o adesivo da alta do combustível, que colocava no tanque de gasolina do carro, né, daqui para cima a foto da Dilma e embaixo do tanque as perninhas da Dilma, para ter toda uma simbologia sexual da bomba de gasolina entrando lá no tanque de gasolina, enfim. A gente já teve alta de combustível, assim, que foi o triplo do governo Dilma. E não foi feito o mesmo adesivo com o presidente homem que estava governando. Estamos agora com Clara. Oi, bom dia. Vamos pela primeira pergunta. Como as redes sociais podem ajudar a dar visibilidade aos casos de feminicídio e apoiar vítimas de violência? Como sabemos, as redes sociais são um ótimo meio de divulgação, tanto que a gente vê muitas empresas usando ela para se autodivulgar. Pensando nisso, mulheres que sofrem violência, independente do lugar, independente se for física, verbal ou chegando a ser sexual, elas podem simplesmente gravar um vídeo ou fazer um post na internet mostrando a situação. E muito provavelmente vai ter repercussão, porque esse tipo de coisa causa raiva, realmente comoção nas pessoas que veem o post. Quais sinais de um relacionamento abusivo pode ser identificado antes que ela evolua para casos mais graves? E como o feminicídio? Para casos mais graves, como o feminicídio. Sim. Antes mesmo de um relacionamento abusivo começar, a pessoa, o homem ou a mulher, independente do gênero da pessoa, ela vai dar sinais. Pode ser um comentário como: essa roupa está muito vulgar, não gosto desse seu amigo. Então é sempre bom estar atento a coisa assim, porque vai aumentar ao ponto de querer olhar seu celular toda hora, de querer as suas senhas. Pode parecer algo besta, mas realmente é perigoso, porque a gente não conhece ninguém. Infelizmente, por mais que a gente passe muito tempo com alguém, a gente nunca vai conhecer a pessoa 100%. Ela pode vir a se mostrar quem ela realmente é mais tarde. Então, ficar atento em comentários com a sua roupa, suas amizades, suas redes sociais, seu celular. É sempre bom saber. Interromper isso, cortar pela raiz, antes que venha a violência e antes que chegue a sua morte. Que nem eu tinha visto na TV, ontem na casa da minha avó. Como eu tinha falado. Um cara invadiu um prédio para matar a mulher, um galão de gasolina, um galão de gasolina em um apartamento. Entrou, não sei, deu mais ou menos, eu acho que foi 17 ou menos de tiro na porta para matar a mulher. Aí não conseguiu, mandou mensagem, não sei se foi ligação ou se foi áudio, mensagem, não sei, só sei que mandou falando que ia matar ela, que ia matar a mãe dela, que era para ela se preocupar com o filho dela, e a bichinha vai viver como? Mesmo o cara preso, mesmo tendo as provas que as polícias têm, ele ainda não consegue viver muito tempo, muitos anos na cadeia, porque vem pega, paga a fiança dele, ou ele passa 5 a 7 anos preso e depois salva. Só Deus sabe o que vai acontecer com essa mulher. Então, eles ficam por aí desesperados, porque as filhas das mulheres. E ainda tem casos de mulher tá andando na rua, aí tem um esposo, um namorado, não sei, enfim, como se fala? Que tá do lado dela, fala aí. Não, o companheiro. O companheiro tá do lado dela aí por causa de uma roupa, por causa de uma troca de olhares, por causa de até alguma coisa cair no chão, aí pega a mulher e pega o homem, aí o companheiro dela pensa que ela tá flertando, uma troca de olhares, traindo ele, aí ele pega e faz o quê? Espera chegar em casa pra pegar, agredir ela, matar ela, fazer alguma coisa ruim, pavoroso com a coitada. Aí esses monstros ficam soltos enquanto os pais, enquanto as mães ficam por aí desesperadas, porque além as filhas das mulheres não terem segurança por causa desses tipos de homens, de caras, de moleques, né, por matar só por causa de alguma coisa, viver num mundo desse. O que eu me indigno mais é que até na rua, até pessoas que não têm companheiro, até na rua mesmo, andando, as mulheres sofrem até com assédio. Além de assédio, elas sofrem muitas vezes por vestes,
muitas vezes por falar, elas sofrem até pelo menos por olhar. As mulheres de hoje em dia estão vivendo com medo por causa desses tipos de homem. Por elas estarem sofrendo, às vezes quando ela pede ajuda, mas não tem um apoio seguro, forte para ajudar ela, aí a bichinha pega e faz o quê? Ela morre ou ela foge, algo do tipo, ou um marido, um companheiro, mantém ela em cárcere privado. Isso que eu acho péssimo, eu acho um horror. A pior parte disso tudo é que às vezes nem o governo ajuda muito, nem as polícias, que é para nos ajudar, ajuda muito. Porque os caras desses que era para viver podridão na cadeia não vive. Porque um ou outro fica pagando pensão, um ou outro pega e sai, 5 a 7 anos ou mais ou menos, entra, sai, e quando sai ainda pior. Isso que é inaceitável no mundo de hoje em dia. Antigamente ocorria feminicídio, mas hoje em dia está muito pior. Hoje em dia a mulher não consegue nem sair de casa direito, porque ela já sofre. Ela mal sai e coloca o pé fora de casa, que já sofre agressão, que é esquartejada, que ela sofre tanto na rua, tanto em casa. E principalmente em casa, porque ninguém tá vendo, tá os dois lá. Aí é isso. Nós mulheres temos que lutar, né, para isso não acontecer. Mas além de nós, tem os policiais, o governo também tem que nos ajudar. Porque como eles querem que nós se sintam seguras, se eles mesmos não demonstram isso, entende? Então, nós mulheres temos que lutar pelo nosso direito de segurança. Porque esses homens ficam soltos por aí, e nós, como fica nossa vida? Exemplo, eu arrumo um cara, aí ele me bate, me agride, aí eu consigo sair da onde eu tô morando, viajo, vou para outro local. Aí lá eu não consigo viver minha vida porque eu vou estar cheia de trauma, vou estar cheia de insegurança e não vou conseguir viver minha vida em paz como eu era antes. Vou viver uma vida como se alguém estivesse me seguindo. Não deveria ser assim. É isso que eu acho horrível, terrível. Por isso que nós mulheres, temos que falar mesmo, temos que colocar a boca no trombone, temos que procurar o nosso direito de mulher, nossa segurança também. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Palma.